E se o sofrimento de Iov não fosse apenas uma história distante, mas um reflexo direto do tribunal celestial que todo ser humano enfrenta? Imagine um julgamento invisível, onde Satã se levanta para acusar, e o destino de cada vida é pesado diante do trono. Agora pense em Yom Kippur, o dia da expiação, quando Israel inteiro se curva em silêncio e clamor diante de Yahu. Qual a ligação entre esses dois cenários? Que segredos espirituais unem a dor de Iov ao dia mais sagrado da Torá? Você está no canal Os Segredos da Torá, onde as verdades ocultas da Escritura são reveladas sem filtros. Hoje vamos desvendar a conexão surpreendente entre Yom Kippur e a história de Iov, o justo que enfrentou o tribunal celestial. Deixe nos comentários a frase: "Eu permanecerei fiel diante do tribunal de Yahu." Assim, juntos proclamamos nossa firmeza em meio às acusações. O dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, ocupa um lugar singular no calendário de Israel. É o 10º dia do 7º mês, Tishri, e foi estabelecido por Yahu como o momento em que o povo deveria se humilhar em jejum, confessar suas transgressões e buscar expiação por meio do sangue apresentado pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, diante do Santo dos Santos. Está escrito: "Porque neste dia se fará expiação por vós, para vos purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante Yahu." Vaikra, Levítico, capítulo 16, versículo 30. Esse dia é marcado por um silêncio sagrado. Diferente de outras festas que são cheias de alegria e banquetes, Yom Kippur é solene, profundo e até doloroso. Não se come, não se bebe, não se trabalha. O coração do povo inteiro se volta ao céu. E nesse espírito, encontramos um paralelo misterioso com a vida de Iov. A narrativa de Iov começa com uma cena extraordinária: o tribunal celestial reunido. E num dia em que os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante Yahu, veio também Satã entre eles. Iov Jó capítulo 1, versículo 6. Aqui está o cenário invisível que Yom Kippur representa. O povo na terra se humilha, enquanto nos céus um tribunal é aberto e as acusações são lançadas contra os homens. Satã, o adversário, questiona a integridade de Iov, insinuando que sua fidelidade se deve apenas às bênçãos que recebeu. Então Yahu permite que Iov seja provado. A partir daí, sua vida se transforma em uma sombra daquilo que Israel vive anualmente em Yom Kippur. Ele perde seus bens, seus filhos, sua saúde e se senta sobre cinzas, em silêncio e dor. Isso lembra o povo jejuando e vestindo-se de humilhação nesse dia. O sofrimento de Iov não foi resultado de um pecado específico, mas de uma acusação no tribunal celestial. Assim também, em Yom Kippur, não se trata apenas de erros conscientes, mas de todo o peso das acusações que o adversário levanta contra Israel diante do trono. Por isso, o povo clama, para que a misericórdia de Yahu silencie as vozes do acusador. Iov é descrito como íntegro e temente a Elohim, mas ainda assim foi lançado na prova. Isso revela uma verdade essencial sobre Yom Kippur. Não apenas os ímpios estão sob julgamento, mas também os justos. Ninguém está isento de ser pesado na balança. Como está escrito, porque todos havemos de comparecer perante o tribunal de Elohim. Romanos capítulo 14, versículo 10. A humilhação de Iov diante do pó e da cinza reflete a postura que Israel deve adotar em Yom Kippur. Não se trata de ostentar méritos, mas de reconhecer a fragilidade diante do Criador. Iov, ao final de sua jornada, declara: "Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Iov, capítulo 42, versículos 5 e 6. Essa confissão ecoa o espírito de Yom Kippur, quando cada pessoa admite que sua vida depende exclusivamente da misericórdia do Altíssimo. Outro paralelo poderoso se encontra no papel da intercessão. Em Yom Kippur, o Kohen Gadol fazia expiação não apenas por si, mas por todo o povo. Em Iov,
vemos que ao final Yahu ordena: Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide até o meu servo Iov, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Iov orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Iov, capítulo 42, versículo 8. Aqui, Iov assume a função sacerdotal. Ele se torna o mediador por seus amigos e apenas sua oração é aceita. Assim como em Yom Kippur, o destino de muitos dependia da intercessão de um só diante do trono. Essa conexão mostra que a vida de Iov é uma dramatização do que acontece anualmente em Yom Kippur. O tribunal se abre, o acusador fala, o justo sofre, mas no final, a misericórdia prevalece. E como resultado, a restauração vem. Está escrito: E Yahu virou o cativeiro de Iov, quando este orava pelos seus amigos. E Yahu acrescentou em dobro a tudo quanto Iov antes possuía. Iov, capítulo 42, versículo 10. Yom Kippur, portanto, não é apenas um dia de lágrimas e jejum, mas de esperança. Assim como Iov foi restaurado em dobro, o povo de Israel é renovado com a promessa da vida após o juízo. Esse é apenas o começo da nossa jornada neste estudo. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nas conexões entre o sofrimento de Iov e o dia mais solene da Torá. Vamos entender como o tribunal celeste funciona, qual é o papel das acusações e como a misericórdia de Yahu triunfa sobre o juízo. Prepare-se, porque a cada detalhe descoberto, você vai perceber que Yom Kippur não é apenas uma data no calendário, mas um reflexo da luta espiritual que cada ser humano enfrenta diante do trono. Iov é a prova viva de que, mesmo diante da dor mais profunda, a fidelidade é recompensada e a restauração é garantida. A cena do tribunal celestial em Iov não é um detalhe isolado, mas uma janela aberta para entendermos o funcionamento da justiça divina. Quando os filhos de Elohim se apresentam diante de Yahu, não é apenas uma narrativa antiga, mas um retrato das cortes celestiais que decidem o destino da humanidade. E Yom Kippur é justamente o dia em que esse tribunal é lembrado, quando os céus e a terra parecem se alinhar num mesmo momento de julgamento e misericórdia. Hassatan aparece como acusador. Ele não cria o mal do nada, mas aponta, acusa, questiona intenções. Em Zacarias, capítulo 3, versículos 1 e 2, lemos: E mostrou-me Yahuashua, o sumo sacerdote, que estava diante do Malach de Yahu, e Hassatan estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas Yahu disse a Hassatan: Yahu te repreende, ó Hassatan. Sim, Yahu, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Essa visão de Zacarias se conecta com o que vemos em Iov, um justo sendo acusado, mas protegido pela palavra do Altíssimo. Da mesma forma, em Yom Kippur, a humanidade se apresenta diante do tribunal, e o acusador está pronto para levantar sua voz. Mas o clamor do povo, unido ao sangue da expiação, silencia as acusações e traz reconciliação. O jejum de Yom Kippur não é apenas uma prática ritual, mas uma arma espiritual. Quando o corpo é negado, a alma se volta para o alto. Iov, ao sentar-se sobre cinzas, experimentou uma forma extrema desse esvaziamento. Ele perdeu tudo: saúde, bens, filhos e até a honra diante da sociedade. Seu jejum não foi voluntário, mas imposto pela própria vida. No entanto, esse estado o colocou em sintonia com a verdade profunda. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Yahu o deu, e Yahu o tomou. Bendito seja o nome de Yahu. Iov, capítulo 1, versículo 21. Essa declaração é a essência de Yom Kippur. Quando o povo se abstém de comer e beber, reconhece que tudo vem de Yahu e que tudo pode ser retirado. A vida não está no pão, mas no decreto divino. Outro ponto essencial é o silêncio. Iov passa longos capítulos em diálogos com seus amigos, mas há momentos em que seu silêncio diz mais do que suas palavras. Em Yom Kippur, o povo inteiro é convidado ao silêncio da alma, ao recolhimento, ao quebrantamento. Em Terrilim, Salmos, capítulo 62, versículo 1,
está escrito: somente em Elohim espera silenciosa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Esse silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras. É o silêncio do julgamento, o silêncio de quem aguarda o veredito, o silêncio que abre espaço para ouvir a voz do céu. No centro de Yom Kippur estava o ritual dos 2 bodes. Um era sacrificado e o outro era enviado ao deserto, levando sobre si as iniquidades do povo. Vaikra, Levítico, capítulo 16, versículos 7 a 10. Essa imagem é profunda. De um lado, o sangue derramado, de outro, a remoção das culpas. Em Iov, vemos algo semelhante. O sofrimento o marcou como um bode sacrificial, mas sua oração pelos amigos o transformou em um portador de expiação, afastando deles a condenação. O paralelo é inegável. Um justo sofre para que muitos sejam purificados. Iov não pediu para interceder por seus amigos, mas Yahu exigiu que fosse ele, e somente ele, a orar. Isso mostra que a fidelidade de um justo tem poder diante do tribunal celestial. Aqui surge uma reflexão prática para o espectador. Será que nossa fidelidade tem sido tão profunda a ponto de se tornar intercessão por outros? Em Yom Kippur, não oramos apenas por nós mesmos, mas por toda a comunidade, por Israel e pelo mundo. Iov foi elevado a esse lugar. Sua dor se tornou o canal de restauração para os outros. O texto de Iov também nos ensina sobre o silêncio de Elohim durante o julgamento. Por longos capítulos, Iov clama sem obter resposta. Isso espelha a sensação de Yom Kippur. O povo jejua, chora, se humilha, mas muitas vezes não sente resposta imediata. O céu parece fechado. No entanto, esse silêncio não é abandono, mas parte do processo. É a prova da fidelidade. Somente no final, Yahu fala com Iov. E quando fala, não dá explicações, mas revela sua grandeza. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Iov, capítulo 38, versículo 4. Essa revelação é a essência de Yom Kippur. Não precisamos entender todos os caminhos, mas reconhecer a majestade do justo juiz. Há ainda outro ponto pouco comentado. Em Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos. Nenhum outro homem podia acompanhá-lo. Em Iov, vemos um reflexo disso. Ele ficou sozinho em sua dor. Nem seus amigos, nem sua esposa foram apoio real. Sua luta foi solitária diante do tribunal invisível. Essa solidão também é parte do processo de expiação. Iov é chamado de íntegro, mas isso não significa ausência de falhas. Sua integridade está em sua fidelidade, em não abandonar a emuná mesmo quando tudo parecia perdido. Em Yom Kippur, não se espera a perfeição absoluta do povo, mas fidelidade. O que Yahu busca é o coração quebrantado, disposto a permanecer diante do trono, mesmo sob acusação. E como resultado desse processo, Iov é restaurado em dobro. Esse detalhe não pode ser ignorado. O dobro é símbolo de abundância após a prova. Em Yeshayahu, Isaías, capítulo 61, versículo 7, está escrito: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Esse princípio se cumpre na vida de Iov e se cumpre em Yom Kippur. A humilhação abre caminho para a honra e o jejum abre caminho para a alegria. Por isso, quando olhamos para o sofrimento de Iov e para Yom Kippur, entendemos que ambos são faces de uma mesma realidade espiritual. O tribunal está aberto, o acusador fala, o justo é provado, mas no final, a misericórdia de Yahu sela o decreto de vida. Esse é o desenvolvimento inicial que nos leva a compreender que Yom Kippur não é apenas memória, mas experiência viva. E que a vida de Iov não é apenas narrativa, mas um testemunho profético do que acontece com cada alma diante do tribunal de Elohim. Um dos maiores segredos revelados na ligação entre Yom Kippur e a história de Iov está no papel do acusador. Ha-Satan
aparece no início do livro de Iov como alguém que procura falhas no justo. Isso revela que o tribunal celestial não é apenas um símbolo, mas uma realidade ativa, onde acusações são levantadas contra os homens. Em Hit Galut, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, está escrito: Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Elohim e o poder do seu Messias, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que diante do nosso Elohim os acusava de dia e de noite. Esse texto mostra que o trabalho de Ha-Satan é constante, acusando sem cessar. Iov experimentou essa realidade em sua própria carne. Em Yom Kippur, é como se esse tribunal fosse trazido à consciência humana. O povo sente o peso das acusações, reconhece suas falhas e clama para que Yahu as cubra com misericórdia. Outro aspecto fundamental é a ideia do livro da vida. Em Terrilim, Salmos capítulo 69, versículo 28, lemos: Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. E em Shemot, Êxodo, capítulo 32, versículo 32, Moshe intercede pelo povo e declara: Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. A tradição judaica associa Yom Kippur ao momento em que o destino do povo é selado no livro da vida ou no livro da morte. Iov viveu essa tensão em sua própria carne, quando parecia que sua vida estava sendo apagada. Seus dias se tornaram longos, suas noites cheias de tormento, e ele chegou a dizer: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Iov capítulo 3, versículo 3. Esse lamento de Iov revela a angústia de alguém que sente sua inscrição no livro da vida ameaçada. Yom Kippur vem exatamente para inverter essa sentença, para apagar as acusações, para renovar a vida, para assegurar que o nome permaneça escrito entre os justos. Além disso, há um detalhe simbólico nos sacrifícios de Yom Kippur. O Kohen Gadol aspergia o sangue sobre o propiciatório entre os querubins no Santo dos Santos. Vaikra, capítulo 16, versículos 14 e 15. Esse ato significava cobrir ou expiar os pecados do povo. Iov, ao interceder por seus amigos, não tinha sangue de animais para oferecer, mas tinha sua própria fidelidade e sua oração. Seu sofrimento se tornou o incenso que subiu diante do trono, e sua oração teve efeito expiatório. Esse é um ponto profundo. Yom Kippur nos mostra que a vida de um justo pode ter efeito de expiação para outros. Iov é um exemplo disso. Sua dor não foi apenas para si, mas para interceder em favor daqueles que o acusaram injustamente. Isso amplia o entendimento de que nossas provas podem ser instrumentos de redenção para outros. Em Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, versículo 12, falando sobre o servo sofredor, está escrito: Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Embora esse texto profético aponte para Yahushua, ele ecoa também no papel de Iov, que em sua medida levou sofrimento e intercedeu pelos seus amigos. Yom Kippur está exatamente nesse ponto. A vida de um colocada diante do trono traz restauração para muitos. Outro detalhe fascinante é a linguagem do pó e das cinzas. Iov se arrepende no pó e na cinza. Iov, capítulo 42, versículo 6. Esse gesto não era apenas simbólico, mas parte de um padrão bíblico. Em Jonas, capítulo 3, versículo 6, quando Nínive se arrepende, o rei se cobre de saco e se assenta sobre cinza. Em Daniel, capítulo 9, versículo 3, o profeta declara: Voltei o meu rosto ao Elohim para o buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. O pó e a cinza são sinais de humilhação total. Yom Kippur convida cada pessoa a esse mesmo estado, nada a reter, nada a esconder, mas reconhecer a pequenez diante do Criador. Iov é o ícone dessa postura, um homem despido de tudo, apenas pó e cinza diante de Yahu.
Há ainda um aspecto cósmico nessa ligação. A tradição judaica vê Yom Kippur como o dia em que o destino do mundo inteiro é decidido. Não é apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Iov, por sua vez, não era israelita, mas um homem das terras do Oriente. Isso mostra que sua história tem um caráter universal, como um lembrete de que o tribunal celestial se estende a toda a humanidade, não apenas a um povo. Outro paralelo profundo é o tempo da restauração. Depois de sua prova, Iov viveu mais 140 anos. Iov, capítulo 42, versículo 16. Esse número é significativo, pois aponta para a plenitude e para um ciclo completo de vida após a provação. Yom Kippur também marca um ciclo. Ele encerra o período de 10 dias de temor iniciado em Rosh Hashanah. Após esse tempo de julgamento, vem a vida, o ciclo renovado, a esperança restabelecida. Podemos dizer então que Iov é como um Yom Kippur vivo. Sua história dramatiza, em nível pessoal, aquilo que Yom Kippur representa em nível coletivo. Acusação, humilhação, intercessão, silêncio de Elohim, revelação, perdão e restauração. E aqui surge uma analogia poderosa para o espectador. Cada vida humana é um microcosmo de Yom Kippur. Cada vez que somos acusados, provados, humilhados e depois restaurados, estamos vivendo em escala pessoal aquilo que o povo inteiro vive nesse dia sagrado. Por isso, ao olhar para Yom Kippur, não devemos vê-lo apenas como uma tradição antiga de Israel, mas como uma chave espiritual para entender nossa própria caminhada. Iov é o espelho que nos ajuda a ver esse reflexo. Ao aprofundar essa ligação, percebemos que Yom Kippur não é apenas sobre arrependimento, mas sobre permanecer fiel mesmo quando o céu parece fechado. Iov não recebeu respostas rápidas, mas se manteve diante de Yahu. Assim também Yom Kippur não é sobre obter respostas imediatas, mas sobre confiar no justo juiz, mesmo em silêncio. Esse nível avançado de entendimento nos leva a uma verdade prática. Não existe fé sem tribunal. Não existe fidelidade sem acusação. Não existe restauração sem humilhação. Yom Kippur e Iov são testemunhas dessa realidade espiritual. Ao longo desta jornada, vimos como a vida de Iov e o Yom Kippur se entrelaçam em uma mesma tapeçaria espiritual. Agora é o momento de costurar os fios, de revisitar as perguntas que foram lançadas no início e de enxergar como essa revelação toca cada aspecto da nossa caminhada diante de Yahu. Perguntamos no começo, qual a ligação entre o tribunal celestial descrito em Iov e o dia da expiação? Agora a resposta está clara. Ambos descrevem o mesmo cenário, um tribunal invisível, um acusador presente, um justo em prova e um juiz supremo que dá a última palavra. Iov foi colocado diante das acusações de Hassatã. Israel, em Yom Kippur, é lembrado de que o acusador também se levanta contra a nação. Mas, em ambos os casos, a fidelidade é testada e a misericórdia de Yahu triunfa. Essa é a essência que conecta os dois relatos. Outra pergunta levantada. Por que Iov sofreu se era justo? A história mostra que nem sempre o sofrimento vem como consequência direta de um pecado. Muitas vezes ele é parte de um julgamento maior, de um processo espiritual profundo. Iov sofreu não porque era ímpio, mas porque era justo e sua vida se tornou um palco de revelação. Da mesma forma, Yom Kippur não existe porque Israel sempre falha, mas porque o mundo inteiro está debaixo de julgamento e precisa da expiação que vem do céu. O impacto prático disso é imenso. Significa que nossas provas não são vazias. Quando enfrentamos dificuldades, estamos vivendo uma espécie de mini Yom Kippur, onde somos provados, acusados e chamados a permanecer firmes. Como está escrito em Kefa Aleph, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória,
na revelação de Yahushua HaMashiach. Iov foi provado, mas sua fé se mostrou mais preciosa do que o ouro. Yom Kippur nos lembra anualmente dessa verdade. O julgamento não vem para destruir, mas para refinar, para purificar, para elevar. Outro ponto a recapitular é o papel da intercessão. Vimos que, no final, Yahu ordenou que os amigos de Iov levassem holocaustos e que ele, Iov, orasse por eles. Esse detalhe é central. Assim como o Kohen Gadol em Yom Kippur intercedia por todo o povo, Iov se tornou mediador para seus amigos. Isso mostra que muitas vezes nossa vitória não é apenas para nós, mas para aqueles que nos cercam. Quantas vezes você já percebeu que suas lutas abençoaram outros? Que suas lágrimas abriram portas para alguém próximo ser alcançado? Esse é o princípio de Yom Kippur. Um se humilha para que muitos sejam restaurados. Iov encarnou esse papel e nós também somos chamados a isso. Vimos também que Yom Kippur lida com os livros celestiais. O destino das pessoas é selado e os nomes são confirmados ou apagados. Iov sentiu em sua carne a dor de quem acredita que seu nome está prestes a ser apagado. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu, desejou nunca ter existido. Esse desespero mostra a realidade do tribunal. A vida eterna ou a morte estão em jogo. Mas Yom Kippur garante que, por meio da expiação, o nome pode ser confirmado no livro da vida. Aqui surge a aplicação prática. Cada vez que enfrentamos provas, precisamos lembrar que não estamos apenas lutando por um emprego, por uma saúde, por uma solução terrena. Estamos diante de uma questão eterna. Permaneceremos fiéis para ter nossos nomes selados no livro da vida? Iov permaneceu. E sua história é o chamado para permanecermos também. Além disso, vimos que Yom Kippur é marcado pelo silêncio de Elohim. E não é esse o mesmo silêncio que Iov experimentou? Ele clamou, perguntou, buscou respostas, mas o céu permaneceu em silêncio por muito tempo. Somente no final, Yahu falou. Isso nos ensina que o silêncio não é abandono. O silêncio é parte do processo. Em Yom Kippur, o povo jejua sem ouvir resposta imediata. Mas no final o selo vem. Iov também esperou e no final a voz de Yahu veio, não para explicar, mas para revelar sua grandeza. Esse é um ponto essencial. Não precisamos de todas as respostas. Precisamos da presença de Yahu. Iov não recebeu explicações sobre suas perdas, mas recebeu a visão da majestade do Criador. Yom Kippur nos conduz a esse mesmo ponto. Reconhecer que não somos donos de nada e que tudo está nas mãos daquele que sustenta o universo. E o que dizer da restauração em dobro? Isso não foi apenas uma recompensa pessoal, mas um sinal profético. O dobro fala de honra após a vergonha, de abundância após a perda, de vida após o juízo. Em Yeshayahu, Isaías, capítulo 61, versículo 7, lemos: Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essa promessa cumpriu-se em Iov e cumpre-se em cada Yom Kippur. Após o jejum vem a festa. Após a humilhação, vem a honra. Após a acusação, vem a restauração. O impacto emocional desse entendimento é profundo. Significa que não há lágrima desperdiçada, não há dor sem sentido, não há jejum em vão. Iov não sofreu à toa. Israel não jejua em vão. Cada clamor, cada cinza, cada silêncio diante do trono tem valor eterno. Portanto, ao fechar este tema, entendemos: Iov é o retrato individual do que Yom Kippur é coletivamente. Yom Kippur é o lembrete anual daquilo que Iov viveu em sua carne. Ambos nos chamam à fidelidade, ao arrependimento e à esperança da restauração. O canal Os Segredos da Torá convida você a refletir. Se hoje você estivesse diante do tribunal celestial, que acusação seria levantada contra você? E como você responderia? Será que sua fidelidade se manteria firme como a de Iov? A boa notícia é que Yom Kippur não fala apenas de acusação, mas de expiação. O tribunal não é apenas de juízo, mas de misericórdia.
Iov não terminou em pó e cinza. Ele terminou restaurado e honrado. Israel não termina em jejum, termina em vida renovada. E nós também podemos ter esse final, se permanecermos firmes até o fim. Iov atravessou o fogo do tribunal celestial, suportou a voz do acusador, enfrentou a perda de tudo o que tinha e ainda assim permaneceu fiel. Yom Kippur é o reflexo coletivo desse mesmo processo. Um dia em que cada vida é colocada diante de Yahu, em silêncio, jejum e arrependimento, aguardando o selo do perdão. A mensagem é clara. Não existe acusação que possa prevalecer contra o justo que permanece fiel. O sofrimento de Iov terminou em restauração dobrada. O jejum de Yom Kippur termina em vida renovada. E a nossa caminhada também pode terminar em vitória, se aprendermos a permanecer firmes diante do tribunal celestial. Como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Yoshanan, João capítulo 8, versículo 32. A verdade é que o acusador pode gritar, mas a voz de Yahu é maior. A verdade é que o tribunal pode pesar nossas vidas, mas a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. A verdade é que, em Yom Kippur e na vida de Iov, vemos a mesma promessa. Depois da humilhação, vem a honra, depois da acusação, vem a absolvição, depois do jejum vem a vida. Se você ouviu até aqui, é porque tem sede da verdade. Essa mensagem não pode ficar guardada apenas com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a ligação entre Yom Kippur e Iov. Escreva nos comentários: eu permanecerei fiel diante do tribunal de Yahu, e declare publicamente que sua vida está nas mãos do justo juiz. Inscreva-se no canal Os Segredos da Torá e ative o sino de notificações. Assim você vai receber cada nova revelação, e juntos vamos continuar desvendando os segredos ocultos da Torá, sem filtros nem tradições humanas. E se esse conteúdo edificou sua vida e você deseja apoiar esse trabalho, saiba que o YouTube tem um recurso chamado Valeu Demais. Ele aparece logo abaixo do vídeo, ao lado dos botões de curtir e compartilhar, com um coração e um cifrão. Clicando nele, você pode enviar um apoio especial ao canal, ajudando a manter esse ministério ativo e a levar essa verdade a ainda mais pessoas. Cada contribuição, por menor que pareça, faz toda a diferença. Shalom. Até o próximo vídeo.